E aí, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Espiritualmente Podcast, hoje em collab com SP Holy Art. Tá vendo aqui as artes? Tá vendo a Mona Lisa com a Bíblia na mão, aqui o Mickey com a Bíblia na mão. Olha que coisa interessante. Então, você não perde por esperar esse episódio. Ele tá imperdível e eu quero convidar você que tá aqui junto com a gente, participando dessa série, nesse collab, junto com a Galeria de Arte do Vitor Hugo, com todos os convidados que já passaram por aqui. Eu quero que você fique comigo para mais esse episódio, que vai com certeza inspirar você, que vai levar você a buscar cada vez mais inspirações diante de todo o conteúdo que nós estamos compartilhando aqui na educação, na arte, na cultura, que é tão importante e que agora nós temos aí a espiritualidade sendo inserida nesse contexto. E você precisa estar conosco aqui acompanhando esse podcast até o final. Aperta esse botãozinho aqui embaixo, se inscreva se você ainda não se inscreveu. Do ladinho tem um sininho, aperta esse sininho para você ser notificado para todo o novo episódio que for ao ar. Eu quero você compartilhando aqui também suas opiniões, eu quero você falando com a gente aqui nesse chat. Fala com a gente, compartilha aquilo que você está entendendo, aquilo que você concorda, que não concorda, não importa, a gente quer te ouvir, a gente quer você participando, tá bom? Então, deixa o seu like aqui também. Hoje eu tô aqui com a Thaís Tuller, ela é psicóloga clínica, com 20 anos de experiência, logoterapeuta, especialista em dependência química e também arte-terapia, supervisora clínica de psicólogos e analista de perfil comportamental, com experiência em atendimento com adolescentes, adultos, casais, orientação de pais e também grupos terapêuticos, eu acredito que é isso aqui. Fundadora da Clínica Life, mentora de oficinas de desenvolvimento pessoal e palestrante. Gente, eu tô meio cegueta, acho que eu preciso usar óculos, Thaís. Preciso resolver esse negócio aqui. Seja muito bem-vinda, muito bom ter você aqui com a gente. Parabéns aí por fazer parte desse projeto tão bonito e estar aqui com a gente nesse momento participando do Espiritualmente Podcast. É uma honra. Prazer é todo nosso. Agora que você já sabe quem é o nosso convidado de hoje, então aperta aqui o like, apoia esse trabalho e compartilha para mais e mais pessoas, para outras pessoas virem participar aqui do Espiritualmente Podcast em collab com SP Holy Art, pessoal que tem feito aí algo incrível nesse mercado de arte tão necessário que haja algo voltado ao fé cristã que, dispensa comentários, a necessidade e a importância da gente dar atenção para esse assunto. Mas a gente vai conversar mais sobre isso porque hoje o nosso tema aqui é voltado à psicologia, à saúde mental, atrelado à espiritualidade, porque a Thaís ela é psicóloga. Então, qual é o efeito da psicologia, da saúde mental na vida dos artistas? Nós vamos falar sobre esse assunto de uma maneira mais profunda aqui hoje. E a gente precisa falar desse tema que é muito importante. Agora, a gente precisa conhecer ela primeiro, não é verdade? Deixa a gente conhecer um pouquinho mais quem é a Thaís Tuller e que momento que você aceita Jesus, você se converte e que você começa essa caminhada com o Senhor e busca, então, a decisão aí pela profissão tão bonita que é a psicologia. Você é suspeito, né? Eu sou suspeito de falar. Eu acho que essa jornada, assim... eu estava entre fazer artes plásticas e psicologia. Tá. Que eu pinto desde os 13 anos. E aí eu falei, a arte está na veia. Agora eu preciso descobrir como conhecer as pessoas. Okay. Como saber quem é de verdade, né? As máscaras. Como viver nesse mundo que aquilo que a gente vê não necessariamente é o que é. Uhum. Né? Então, com 17 anos, foi uma missionária trabalhar na casa dos meus pais. Chegou lá, eu jogava capoeira, já surfava, sempre fui super moleca, assim, né? Andava de skate e tudo. Daí ela chegou, vim da Bahia.
um missionário me enviou aqui para tua casa, falou da boca de 2 profetas que era para eu vir. Eu não sabia nem que era profeta, não sabia o que era missionário, eu só sabia o que era Bahia. Eu falei, eu tô treinando lá atrás, vamos lá comigo? Aí ela foi de saião, linda, coração lindo de criança. Ela falou assim, eu não sei fazer isso que você tá fazendo não, mas eu posso dar cambalhota. E ali foi onde tudo começou. A hora que eu me percebi, eu só vivia no quartinho dela. Então, escutando os louvores, eu queria anotar tudo, porque fazia muito sentido com tudo que eu buscava e procurava. E eu fui pelo amor, porque assim, naturalmente falando, eu estava na melhor fase ali, né? Ia fazer 18, ganhando essa tal liberdade de carro, faculdade, tudo. E ali eu falei, se Jesus me quer de saião, eis-me aqui. Tá. Né? Tive um encontro assim com ele, não estava bem num dia, estava com dores, e aí ela acordou logo cedo, 5 horas da manhã, e me viu com essas dores, e falou assim, posso orar por você? E aí nós fomos pro meu quarto, e ali eu vi o quarto ficando totalmente uma névoa, assim. E aí eu agradeci, super grata, mas eu tava esperando a dor, né? Assim, gratidão pela intenção, mas eu tava esperando a dor de volta, que eu fiquei com aquela dor a madrugada inteira, e a dor nunca mais voltou. E eu pude conhecer o poder desse Deus, o amor desse Deus, através da simplicidade dessa serva do Senhor, que ficou 4 anos trabalhando na casa dos meus pais, até eu ficar de pé. E aí, quando eu comecei a ler a Bíblia, minha primeira Bíblia foi ela quem me deu, né? Eu falei assim, Natalícia, se ela estiver escutando, ai, que saudades, eu não consegui mais encontrá-la. Ela falou assim, Natalícia, eu não consigo entender. Que eu abria lá, né, não sabia nada. Ela, para mim, na simplicidade dela, o que são palavras? Quem é Deus para você? Assim, já logo de cara. Deus é o criador de todas as coisas. Ele falou assim, o que são simples palavras difíceis para Deus? E ela falou assim, antes de você ler a Bíblia, você peça para Deus te dar sabedoria e discernimento. Porque não é um simples livro. Deus, ele se revela através dessas palavras. E aí foi. E já se passaram 26 anos nessa caminhada, né, com o Senhor, para honra e glória do Senhor, assim. Então, a gente não sabe, uns plantam, outros regam, outros colhem. E a gente nem sabe, né, a semente que a gente lançou, o que vai dar. Porque nunca mais... eu tive notícias dela. Ela cumpriu a missão dela, né? Linda, Natalícia. Agora, a escolha pela profissão de psicologia, ela vem depois do período da conversão ou vem antes? Vem antes. Tá. Então, assim, esse livro, até essa primeira frase aqui, que foi com 12 anos. Se fora, precisa estar limpo, dentro deve estar polido. Então, eu sempre busquei muito a verdade, desde pequena. Então, foi minha primeira crise existencial. Tá. Né? Que eu era muito, assim, raiz, né? Na minha época de criança, brincava muito na rua ali, muito solto, muito livre. E num dado momento ali com alguns amigos, a gente estava todo mundo conversando numa boa e de repente um amigo se levanta e sai e todos os outros começaram a falar mal dele. Parece simples, mas para mim isso me chocou aos 12 anos de idade, porque eu pensei mais de 1 hora que todo mundo junto. E que falsidade é essa? Tava todo mundo sorrindo, todo mundo feliz e aquilo me deu um choque de realidade. Eu falei, e agora? Como saber quem é de verdade e quem não é? Como saber quem usa máscaras e quem não usa? Fiquei 1 mês sem sair de casa e consegui sair só quando eu consegui elaborar. Então, eu sempre busquei essa profundidade, assim, né? Quando eu consegui elaborar, eu falei assim, olha, eu não consigo mudar os outros, mas eu posso permanecer sendo quem eu sou. Então, se fora, preciso estar limpo. Dentro deve estar polido. Então, desde muito cedo, eu busco essa beleza interior, que é meu próximo livro. Essa, sabe, ser de verdade. E aí, a psicologia fez todo sentido, assim. Tá bom. Foi um bom caminho para encontrar essas respostas, né? É uma boa alternativa. E aí, você decide, então, exercer a profissão. E quando você exerce a profissão...
você começa a se comunicar com o público cristão. Como que você enxerga essa conexão da psicologia com a espiritualidade? Então, durante muito tempo, né, psicologia era para quem não tinha Jesus. No meio cristão se eu tenho Jesus, eu não preciso de mais nada. Fato. Jesus é tudo nas nossas vidas. Mas o Senhor, né, na sua onisciência, ele nos fez corpo, nos fez alma e nos fez espírito. Então, existe essa grande diferença entre o espírito que nos conecta, que foi feito para adorar, por isso que a gente pode se conectar com o que a gente escolher, né? E a alma é o que a gente vai fazer com tudo, com as nossas emoções, nossos pensamentos, com tudo aquilo que a gente carrega de história, esse autoconhecimento. Então, conhecer a Deus é uma coisa que nos ajuda, claro, né? Nos joga a luz em relação a quem nós somos, porque nós somos a imagem e semelhança dele. Mas esse autoconhecimento, ele é fundamental. Então, eu costumo fazer uma matemática, assim, para ficar mais claro. Porque o como, eu acho que para facilitar o entendimento, é bem importante. Então, assim, o homem que conhece a Deus, mas não se conhece, ele tem grandes chances de ser religioso. O homem que se conhece e não conhece a Deus é igual a desespero. Agora, o homem que conhece a Deus e se conhece é igual a sabedoria. Então, há uma necessidade, né, de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmo. Então, eu amo a Deus, recebo dessa fonte inesgotável de vida que me alcança e me transforma. Eu passo a me amar, então eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer as minhas mazelas, as minhas dificuldades, deixar essa água purificadora de fato me limpar, me purificar, não ser mais uma máscara em algum outro meio, seja cristão, seja qual for, né? Que infelizmente é o que a gente acaba vendo, as pessoas não sendo verdadeiramente, não passando pelo processo de fato. E aí acaba usando muitas vezes a espiritualidade para se esconder. Então, na sessão, né, com um paciente cristão que chega todo cheio de crentez, todo cheio de eu sou, vamos fazer o seguinte, pode ser pastor, bispo, anjo, querubim, o que for. Aqui você é o João, tá bom? Então, eu quero falar com o João. E aí, o João precisa ser encontrado. Porque esses títulos todos têm escondido as pessoas e elas têm se perdido. É uma proteção, né? É. Uma defesa. Thaís, como que você enxerga que a ausência dos valores dos cristãos, conforme a gente estava mencionando aqui, tem influenciado nos transtornos mentais e nas disfunções? Você acha? Totalmente. Porque eu gosto muito de mergulhar, assim, nas escrituras, né? E ali é o mapa. Então, se eu perco o mapa nesse mundo tão... Me faltam adjetivos, né? Para falar a respeito de como está esse mundo. Então, se a gente sem mapa nesse mundo, não tem como não se perder. E nós temos o privilégio, né, de ter o mapa. E vamos começar em Gênesis. Em relação à ansiedade, o Brasil é número 1. Então, vamos falar de um transtorno. Vou puxar aqui um transtorno para ficar mais prático, né? Então, ansiedade, Gênesis 1. A forma que Deus criou o mundo. Ali, ele falando a respeito da sua natureza, que é a nossa natureza, ele foi gradativamente um Deus todo-poderoso que poderia simplesmente pensar e... Tudo criar. Tudo criar. Ele foi ali, processo. Luz. Que haja luz. Aí ele vem, daí tá lá escrito. E passou a tarde, né? E amanhã, e esse foi o primeiro dia. Então, ele cria, ele contempla, consegue ter um olhar de contemplação, de gratidão, né? Ele desfruta e ele descansa. Então, ele cria, contempla
e descansa. Tudo que o brasileiro ansioso não quer fazer. Não quer fazer. Então, assim, se a gente fugir da nossa natureza, não tem como encontrar uma saúde emocional, espiritual, física, né? Então, a partir disso, a ausência dos valores cristãos tem afastado o ser humano de quem, de fato, ele é na sua natureza. Não tem como dar certo, né? E aí vem a humildade depois disso. Então, assim, o processo, as pessoas querem tudo pronto. Então, qual é o valor do caminho? O caminho é a experiência. Conta muito mais do que uma medalha no final. A gente pode ir lá na 25 comprar uma medalha, troféu, que tamanho você quer? Né? Pequeno, grande, médio. Dá para comprar. Só que a experiência não se compra. E o que de fato a gente vive, a gente adquire autoridade sobre aquilo. Então, e aí logo depois, em Gênesis 1, 26, ele fala, né, que ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança, e nos deu o domínio sobre todas as coisas. Então, sobre todas as coisas. Então, o que é a inteligência emocional? Eu reconheço, eu vou buscar conhecer para gerenciar. Então, eu preciso reconhecer, conhecer melhor, né? E gerenciar. Eu acho que esse é o grande desafio, né? As pessoas não se conhecem. Não se conhecem. E aí, um pouquinho mais, em Gênesis ainda, ele mostra a humildade. Ele pede ajuda para o homem que ele acabou de criar. Assim, quando a gente começa a se apaixonar pela palavra, cada versículo Essa parte profundo. que ele pede ajuda, eu acho que é a parte mais interessante, né? Porque é como a gente, quando pai, como mãe, né? A gente vai lá, pega o filho, a gente teria a capacidade de fazer tudo. Mas a gente vai lá e diz assim, vem cá, faz, ajuda o papai, ajuda a mamãe, vem cá. Não é linda? Faz de conta que eu preciso de você, vem. Justamente. Eu acho que o ponto mais interessante disso tudo também, já que nós estamos aqui falando de arte, nós temos artistas, né? E, assim, desde artistas da música até mesmo, né, pintores, escritores, existe todo um processo de criação. Muitos acabam entrando em exaustão emocional, desgaste emocional, estresse. Muitos acabam lidando com pressão, acabam lidando com questionamentos que podem, inclusive, levar ele ou ela a um processo de depressão. Como que o artista de hoje ele pode desenvolver ferramentas que possam auxiliar ele durante esse processo? Desde o processo de criação, desde um processo de frustração, dos desafios da carreira, da profissão. Porque nós temos muitos artistas aqui, pessoas envolvidas com a arte, que de uma maneira direta ou indireta acabam tendo que lidar com essas questões emocionais. O que você orientaria essas pessoas que têm que lidar com isso? Todos nós temos, né? E geralmente o artista, ele é mais sensível. Perfeito. Ele é mais profundo, né? E às vezes nessa profundidade ele acaba se afogando. Muito profundo. Se afogando. Então, assim, primeiro ponto, eu preciso entender que a partir do momento que eu estou mergulhando, usando essa analogia, eu vou precisar voltar, né? Muitos vão e não voltam, se perde na viagem, né? Então, nessa sensibilidade. Então, tem muitos casos. Falar de uma forma ampla, eu vou trazer, então, você trouxe essa questão da ansiedade, da frustração, enfim, o que mais que você colocou mesmo? De todas as questões de saúde mental, assim, a gente pode reduzir a saúde mental, né? Sim, de todas essas questões da saúde mental, né? A partir do momento que você recebeu dons, a gente precisa consagrar esses dons. Então, nós estamos aqui falando com artistas e muitos deles cristãos, né? Que têm o privilégio de falar com o próprio mestre, que é o grande criador, que é o arquiteto do mundo, né? E em tudo, a gente vai precisar aprender a lidar com as nossas emoções. Então, assim, momento criativo é um momento de contemplar aquilo que não existe para trazer à existência. Então, uma tela em branco.
uma música que ainda não tem arranjo nenhum, não tem letra nenhuma. Então, assim, qual é a minha motivação em fazer isso? Porque se nós estamos falando de Deus, nós estamos falando que o que ele se importa é com a intenção, é com a motivação, é da onde que vem essa fonte de inspiração. E a partir disso, a partir dele, é muito difícil você não mergulhar nessa paz que excede todo o entendimento. Porque a gente pode fazer os planos, então a palavra de Deus precisa ser a nossa palavra, a gente precisa se apropriar, porque está tudo ali sim, né? São ferramentas importantíssimas, assim, o homem faz os planos, então estou programado para pintar tantas telas, vai ser assim, o tema vai ser esse, vou desenvolver isso e aquilo, vou dar o melhor de mim, então assim, vou fazer o melhor, mas a outra parte não cabe a mim. Então, eu vou fazer o meu melhor, o homem faz os planos, mas a direção vem de Deus. A gente consegue dividir esse processo criativo com o Criador? Se a gente conseguir dividir, ou, na verdade, deixar ele presidir, a nossa alma, ela ganha um lugar de equilíbrio. Agora, qual é a motivação? Eu acho que sondar o coração vai trazer muita clareza em relação a isso. Acho que é muito importante isso por causa da motivação, né? A pessoa, por exemplo, que está num processo criativo, onde ela está muito focada na produtividade, na entrega de resultado, vem aquela autocobrança, vem aquelas preocupações, as questões financeiras, e isso vai trazendo muita inquietude, né? Vai trazendo muito desconforto, vai trazendo medos, culpas, sentimentos que potencializam questões de saúde mental. Mas quando a gente está descansando no Senhor, confiando no Senhor, Ele está guiando no processo. Acho que esse processo ele vai se tornando mais saudável, mais fluido, com mais paz, né? Porque eu acho que esse é o processo. Nós temos artistas aqui na galeria que passaram, grandes nomes que estão por aqui, que estão falando, que estão contribuindo, que têm artes expostas na galeria, bem como também outros artistas que estão passando por aqui também pelo podcast. Eu acho que é um assunto de extrema importância. E atrelando essa pergunta, tem uma outra pergunta que eu acho que é bem importante também, porque assim, a psicologia durante muito tempo, ela quis destonar, né, e trazer uma dicotomia, uma separação entre a psicologia e a espiritualidade. Como que você, olhando para a psicologia moderna, percebe essa necessidade de evitação do papel da espiritualidade e da fé na saúde mental? Porque a gente sabe, hoje temos muitos autores que estão defendendo que a espiritualidade ela é essencial para aspectos de saúde mental. Mas durante muito tempo, a psicologia moderna quis separar isso e negar a eficiência da espiritualidade na vida das pessoas. Como que você percebe e o que você entende que é a motivação da psicologia moderna em separar a espiritualidade? E como que a gente pode, de alguma maneira, trazer a espiritualidade para a psicologia e isso ser um benefício para as pessoas? Você falando, me veio muito assim, o equilíbrio, né, dos dois lados. O que é o grande desafio, assim, da humanidade, né? Então, já temos muitos dados que comprovam o quanto que a espiritualidade é benéfica para inúmeros tratamentos. Como você falou, eu sou especialista em dependência química, né? Então, a partir do momento que um dependente químico ele tem um encontro com Deus, ele tem uma conversão, uma mudança muito grande em relação aos meios que ele frequentava, entre outras coisas. Então, assim, a recuperação aumenta muito mais, né? A estatística, né, de pessoas que tiveram um encontro com Deus e conseguiram se manter numa outra realidade, numa realidade de um adicto em recuperação. Então, assim, abstinência.
né? Conseguiu ali ter uma vida transformada, mudada. Agora, quando a pessoa não se converte, vamos colocar aqui esse exemplo de um adicto. Ele continua ali com os mesmos amigos, e é a mesma balada, o mesmo bar, as mesmas coisas, o mesmo churrasco. Vai ter muito mais dificuldade em se manter no propósito que ele estabeleceu por conta de todos os prejuízos que ele encontrou nesse caminho, né? Agora, em relação à psicologia moderna, nós vemos essa separação de uma forma muito, muito gritante, né? Eu me formei tem mais de 22 anos e lá atrás você já era proibido de falar sobre muitos assuntos, de buscar, mesmo se um paciente estivesse ali com questões, buscando um resgate da sua sexualidade, por exemplo, a psicologia nos diz que nós não podemos auxiliar, intervir de forma alguma. Então, como psicólogos cristãos, profissionais cristãos, eu acho que a gente precisa buscar esse lugar da sabedoria, para entender, né? Não abafar, como eu coloquei aqui, muitas pessoas chegam com a parte espiritual para esconder aquilo que de fato precisa vir, né? Mas de uma forma mais sábia para a gente encontrar esse caminho e mostrar os frutos, porque pelos frutos conhecereis. E aí não vai ter como falar o contrário. Faz todo sentido, faz todo sentido. E uma das coisas importantes também que a gente vê hoje, né, acerca de impacto social, é a influência da arte na saúde mental das pessoas, né? Então, quando a gente fala da influência da arte, a gente está falando de música, a gente está falando de esporte, a gente está falando de obras de arte mesmo, né, de pinturas, enfim, toda espécie de arte que, de uma maneira ou de outra, acaba comunicando e influenciando essa geração atual. Eu queria saber de você, como que você vê, por exemplo, a influência da arte cristã ajudando na recuperação emocional das pessoas, por exemplo, com crises, com traumas. Como que você enxerga esses benefícios? São inúmeros, né? Então, assim, é mais uma linguagem que a gente consegue gerar, trazer aquilo que muitas vezes está no inconsciente para a consciência, que às vezes numa conversa, algumas pessoas não vão conseguir chegar nesse lugar. E quando elas conseguem se expressar, seja numa pintura, numa música, é um encontro, aquilo vai me moldando, vai dando formas, e eu consigo entrar em contato com aquilo que está dentro. Então, assim, a arte-terapia, né, é uma forma de tratar questões profundas de uma forma tão leve que você nem percebe que aquilo está gerando uma transformação, que aquilo é um tratamento, né? Mas de uma forma muito leve você começa a entender aquilo que você está produzindo, que muitas vezes você vai precisar traduzir, buscar essa tradução do que aquilo quer dizer. E tem muito... A arte, a coisa mais linda, assim, é que não tem erro, né? O artista, ele tá ali, ele planeja algo, de repente tem um erro, ele improvisa. E daquele improviso nasce obras mais lindas do que aquela que muitas vezes ele planejou. Já conversei com diversos artistas a respeito disso. Então, assim, na arte não tem erro, mas a gente vai precisar improvisar. Às vezes, numa tela clara, caiu uma tinta escura e você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Não estava no plano. E, de repente, aquilo você para e fala assim, não é à toa que aquilo entrou aqui, por isso que todo artista, ele viaja. Só tem que tomar cuidado para essa viagem não ser tão... e ficar por lá. Assim, se aquela tinta preta caiu ali, o que essa tela está querendo falar comigo? Né, eu conversei com uma artista nessa exposição, na sexta-feira, ela trabalha com folhas. Ela, acho que é ouro,
que ela banha, né, aquelas folhas, e aí ela conversando comigo, assim, eu tô andando, de repente a folha fala comigo. E ela tava de cara limpa, normal. A folha fala comigo, é como se a folha falasse assim, me pega. Aí ela pega a folha e aí ela conta a história da folha. Então, assim, é um outro universo, né? Então, quando uma pessoa muito racional, que precisa compreender tudo, ter o controle de tudo, acha, né? Tem aquela ilusão que tem o controle de tudo, se depara com as artes, ela vai ficar vulnerável. E ali muitas coisas podem acontecer. Uma pessoa que é racional querer tentar explicar a fé, né? Justamente. Então, somos todos meio que esquizofrênicos aí, falando com Deus sozinhos, né? Essa maluquice toda. Justamente. Mas é interessante essa questão da arte, né? Porque você atuando na arte-terapia, a gente sabe, por exemplo, música, né? A gente tem na música a terapia aplicada também à música, né? Que é a musicoterapia. Agora, a arte-terapia, eu tenho visto recentemente também muitos estudos comprovando os benefícios, né? Pessoas se recuperando de transtornos mentais. Hoje, por exemplo, há pessoas que eu conheço que utilizam da arte para se acalmar. Sim. Níveis de estresse absurdo, a pessoa vai lá, entra no ateliê dela, entra no quartinho dela, começa a pintar, outras começam a escrever e cada um vai encontrar o seu caminho. Fala um pouquinho mais sobre os benefícios da arte-terapia, como se aplica, como que uma pessoa pode buscar esse recurso e aprender mais sobre esse assunto. Sim, em relação a isso, né, que você acabou de falar, quando você se depara com uma tela, por exemplo, né, essa mente acelerada, desgovernada, que pensa em tudo e não consegue selecionar nada. Quando você está diante de uma tela, a sua mente relaxa, as preocupações são outras. A preocupação é, será que vai ser amarelo ou vermelho? Uhum. Será que eu coloco aqui um verde ou um azul? Entende? Então, as preocupações são leves. Então, é como se fosse um relaxamento para a mente, quando a mente está acelerada demais e muitas preocupações. Ter esse tipo de preocupação é relaxante. É maravilhoso. Pessoas com baixa autoestima, que não conseguem ver nada de bom. E quando vê que consegue produzir algo belo e ficar orgulhoso, né, daquela obra que ele acabou gerando. Porque existe um apego, né, entre o artista e a criação. Entre o autor da vida e os seus filhos e a criatura, né? Então, nesse lugar, você acaba se redescobrindo. Por isso que, como você trouxe aqui, que o seu amigo, ele tá pintando, né? Tá conseguindo se acalmar, porque é como se você abaixasse todos os barulhos. Então, todos os barulhos ficam ali num tom muito baixo, e o que você escuta? Só essas preocupações que são muito, muito mais tranquilas. Então, é relaxante. O que é muito diferente das pessoas que, por exemplo, estão buscando relaxar nas redes sociais. Justamente. Medicamentos, entre outras coisas. São anestesias. Então, isso daqui é um benefício natural, né, que você vai aprender a administrar. É o começo, assim, dessa administração dessas muitas vozes. Porque a gente tem o quê? O domínio sobre todas as coisas. E se eu tenho esse domínio, o que eu estou fazendo com isso? Então, são muitas vozes. Falo que pensamentos são pensaportes. Né? Aonde sua cabeça está, você está. Então, eu gosto de usar a analogia do ônibus. Você tá lá no ponto de ônibus. Aí, você tá lá, 11 horas da noite, passa um ônibus ali vamos falar um lugar perigoso em São Paulo.
Lugar perigoso, nossa, me colocou numa situação desconfortável. Pode ser do Rio Grande do Sul, vou falar da minha Pode terra. ser. Lá no bairro Matias Velho, onde eu morava. No bairro Foi Matias a Velho. vila mais perigosa A na vila época. mais perigosa. Daí você tá ali no centro, sei lá, meia-noite, vou colocar, e aí passa esse ônibus pra lá, que você sabe que vai chegar lá umas 2 horas da manhã. Tá. É que você morava lá. Se a pessoa não se a pessoa não morasse lá, você acha que ela iria pegar aquele ônibus? Não ia deixar passar. Porque você sabe aonde vai dar. Então, os pensamentos são como esses ônibus que passam, e você precisa saber que quando você pegar, você vai até um destino. Então, eu quero ir para lá, se eu não quero, eu não pego, eu não mergulho. Eu tenho esse poder, né? Não somos reféns. Eu penso o que vem na minha cabeça. Não é assim, porque o pensamento vai gerar realidade. Então, as artes, ela acaba te mostrando que é possível abaixar essas vozes. E aí você vai progredindo, evoluindo. E aí, mesmo não estando nesse lugar, você vai conseguir não pegar só o ônibus que você quiser. E isso é bem importante. Total. Então, olha, tem que cuidar os ônibus que você pega. Olha pra onde é que você tá indo aí. Cuidado com os ônibus. Lê o letreiro. Justamente. Não vai te levar... É importante ter o nível de consciência, né? Essa capacidade da pessoa ter esse nível de consciência leva ela a desenvolver a autorregulação, a ter essas ferramentas para que elas possam fazer a gestão das crises que elas muitas vezes enfrentam. Então, aí, ó, tá vendo? Tá aprendendo coisas boas aqui. Falando em aprender coisas boas, você que tá aqui comigo, você pode, inclusive, utilizar uma outra ferramenta também de regulação, que é a leitura. Ler faz muito bem para a saúde mental. E o pessoal da Livraria das Famílias Cristãs, eles têm uma vasta literatura de vários títulos e autores que vão auxiliar você na busca pelo seu autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, sua espiritualidade. Grandes títulos que vão auxiliar você nesse processo de olhar para dentro, né? E você pode acessar a todas essas literaturas a partir do site do pessoal da Livraria da Família. Mas antes eu quero que você ouça a mensagem do pessoal aí da Livraria das Famílias Cristãs. Olha aí. Seja bem-vindo à Livraria Família Cristã, a maior e mais completa livraria do Brasil. Muitas pessoas se perguntam por que a Livraria Família Cristã consegue vender tão barato. A resposta é muito simples. O nosso objetivo é levar cultura ao alcance de todos, e todos os brasileiros possam ter acesso à leitura e a um livro de qualidade. Uma outra resposta está atrás de mim, é o maior estoque do Brasil. Trabalhamos com altas tiragens para garantir o melhor preço para você sempre. A partir do momento que você realiza a sua compra aqui na Livraria Família Cristã, o seu pedido cai aqui no nosso centro de distribuição. Aí, o trabalho começa do nosso lado. Nós pegamos o seu pedido com muito amor e carinho, separamos, conferimos e embalamos com todo cuidado para que o livro chegue aí na sua casa intacto e sem nenhum problema com ele. E agora que você já conhece um pouco mais da nossa estrutura, nós gostaríamos de convidar você para comprar aqui na Livraria Família Cristã. Aqui você vai encontrar produtos exclusivos com o melhor preço do Brasil e opções de pagamentos que cabem no seu bolso. Além disso, você vai contar com as melhores transportadoras do Brasil para entregar o seu pedido aí no conforto da sua casa. Tá vendo só? Olha quanta coisa importante aí você pode trazer para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento a partir de bons livros. Então entre lá a partir do site que você vai encontrar, apontando seu celular para o QR Code que está aqui na tela, ou então clicando aqui no link da descrição, você cai lá no site do pessoal da Pencal, da Livrarias das Famílias Cristãs, onde você vai aprofundar o seu conhecimento e crescer espiritualmente, emocionalmente e muito mais. Então, não perca a oportunidade de estar lá dentro e assistir e ver todas as literaturas que você vai encontrar lá. Thaís, olha só. Você acredita que a desconexão espiritual tem agravado o problema de ansiedade, depressão, vazio existencial e dos transtornos mentais hoje na sociedade? Sim. Mas essa
conexão espiritual, a gente precisa entender que existem profundidades, né? Porque uma coisa é você conhecer, outra coisa é você começar a praticar e se apropriar daquilo. Então, assim, essa desconexão espiritual acaba me desconectando de mim mesmo. Esse, para mim, é o ponto central, né? Então, assim, mas a pessoa é cristã e tem várias questões. A igreja, no meu entendimento, é uma escola, onde o boletim só está na mão dele, né? Do Senhor. Então, eu tô ali para aprender e aplicar. E eu preciso ir passando aprendendo. Então, o Senhor nos diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Como aluno, não basta simplesmente eu ler isso. Eu preciso... Mas como? Uhum. Curiosidade, porque a gente só vai aprender sendo curioso. Como então não andar ansioso por coisa alguma? Que negócio é esse? O que é isso? Os boletos para pagar, como é que não vai andar tantos ansioso? Problemas, meu Deus, é impossível, né? Só que aí a gente vai buscando, porque o Senhor, ele nos diz, aquele que tem falta de sabedoria, peça a mim, que a todos eu dou livremente. Então, todos nós temos muito acesso ao como. Uhum. Só que a pergunta é, será que você tem buscado o como? Né? Então, você sabe o que tem que fazer. Agora, como fazer? Eu não sei. Busca, que nós temos o Espírito Santo. Então, ser cristão é ter um relacionamento íntimo com o Pai. Uhum. E nesse relacionamento íntimo, ele nos garantiu que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Então, não é para privilégio de poucos, é para todos. Né? Deus, ele não tem os seus favoritos, mas ele tem os seus íntimos. E os íntimos são aqueles que querem esse lugar de intimidade com o Pai. Então, essa desconexão espiritual pode sim atrapalhar. Então, não adianta se nomear, se dizer, né, ser cristão, mas eu preciso, de fato, buscar ser como Cristo. Esse é o significado. Uhum. E o que é ser como Cristo? Aí, vamos lá, vamos buscar. Curiosidade. Ninguém sabe tudo e nós vamos partir sem saber muitas coisas. Mas o que a gente quiser saber, eu tenho certeza que buscando, o Senhor vai nos revelar. No processo. Não é para ontem. Sou ansioso, então eu quero, amanhã eu já quero... Tá ótimo, equilibrado. Não, vai ser um processo. E esse processo pode ser tão lindo. É um desabrochar. Né? Não sei se eu fui tão que vai ser, inclusive... algo que vai não só ajudar a pessoa, mas outras pessoas. Porque se a pessoa passa pelo processo, ela entende o caminho. Justamente. Ela vai poder orientar outros. Justamente. Ajudar outras pessoas. Extremamente importante. O que você diria acerca dos profissionais, por exemplo, de saúde mental, que negligenciam ou rejeitam a fé como parte do processo de recuperação? Aqueles que dizem não acho que é importante. Desde o momento da escolha da linha, né, que um psicólogo segue, porque você como psicólogo sabe bem, né, que são muitas linhas. As psicologias, a forma de enxergar esse ser humano, que é tão complexo. Eu acredito que nós não escolhemos a linha, mas aquela linha nos escolhe, porque ecoa com aquilo que a gente já carrega. Então, esses profissionais que não levam em consideração a parte espiritual, ecoa com aquilo que eles carregam. Então, eu vou dar aquilo que eu tenho, né? Nós podemos atender o paciente em qualquer lugar, porque nós somos a ferramenta. Então, a partir daquilo que eu carrego, eu posso te dar. Então, se para ele não faz sentido, não vai fazer sentido em lugar algum, seja no trabalho, na casa, em qualquer outro lugar. Eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente está nesse processo, né, desse setup terapêutico, a gente começa a perceber, por exemplo, as crenças dos pacientes, e as crenças muitas vezes estão muito ligadas à fé deles, né? É importante que o profissional ele domine, né, ele entenda para auxiliar,
Porque fazer com que o paciente negue isso, muitas vezes isso para ele pode ser mais traumático ainda, para o paciente, no caso, né? Por exemplo, a gente vê casos de toque religioso, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, com relação à religiosidade. Pessoas que, no contexto terapêutico, no setup terapêutico, muitos profissionais diriam, não, esse paciente está com esquizofrenia. Pô, mas é a fé dele, né? Eu acho que é importante que isso não seja, principalmente no Brasil, onde a gente tem grande parte da população, que mais de 35% do público se diz, dos brasileiros se dizem cristãos, a gente está falando de uma fé em Deus que predomina em grande parte da população brasileira. E como é tão importante a gente olhar, por exemplo, para contextos como esse, né? Que a gente está vendo da arte secular sendo alcançada pela arte cristã, né? A gente está vendo aqui uma Mona Lisa com uma Bíblia na mão. A gente está vendo um Mickey com uma Bíblia na mão, né? Contextos que têm tanto impacto na sociedade, tanto na vida dos adultos quanto das crianças, mas que, de certa forma, estão sendo influenciados aí pela espiritualidade. E, enfim, filosofei aqui. Vamos lá. Então, a gente está indo para a reta final desse podcast com a Thaís, que está muito bacana, né? A gente fica aqui conversando, a gente vai falando, ainda mais se a gente que atua na mesma área. Mas eu quero que vocês que estão aí assistindo, vocês que estão aqui acompanhando, entendam a importância da arte e da influência da arte na formação de personalidade, na formação de caráter, na formação de pessoas, de uma sociedade. Porque nós estamos falando de culturas que são desenvolvidas a partir da educação, e a arte é uma das formas de educação. E pessoas como a Thaís, que são profissionais da área da saúde mental, que estão cumprindo seu papel na sociedade como cristãos, e não falando agora como apenas um profissional da área da saúde mental, mas como cidadão, como pessoas que nós podemos levar o evangelho a partir da nossa jornada no dia a dia, nos relacionamentos, na família, no trabalho, onde quer que a gente esteja. Eu convido você a começar a pensar em fazer parte desse movimento. Esse movimento tem atingido já grande parte das pessoas. Esse evento que está acontecendo agora é um evento muito importante e que você também pode fazer parte. E no final vou falar para você como é que você pode fazer parte desse movimento SP, Holy Art, que vai acontecer inclusive nesse ano que vem, aí, no ano de 2025, nessa próxima edição que acontece em 2025, tá bom? Thaís, olhando para essa câmera aqui, o que você teria de recado para deixar para todas as pessoas que estão nos ouvindo? Fica à vontade. Recado para você que o seu equilíbrio, a tua saúde espiritual, emocional, está no resgate da sua natureza. E a sua natureza está em Deus. Então, para você se encontrar de uma forma profunda, você vai precisar buscar esse conhecimento de quem Deus é. A partir disso, você vai também se autoconhecer, que o autoconhecimento é fundamental para que você possa entregar aquilo que é verdadeiro que está dentro de você. Porque nesse mundo onde nós temos uma enxurrada de informações, as pessoas estão copiando e colando, não está passando por ela. E como é bom quando você olha uma cor branca, você entende que você precisa alcançar essa cor, e aí você coloca, deixa entrar dentro de você, aquilo processa com aquilo que você tem aí dentro, e aí a sua produção vai ser talvez um marrom. Continua. Joga de novo o marrom, processa. E ele vai clareando, e ele vai clareando, até você chegar onde você almeja. Quando você passar de fato pelo processo, a experiência é tua. E mesmo se você se perder no caminho, você vai saber para onde voltar. Muito bem.
Thaís Tuller aí com vocês, pessoal, deixando recado. E falando em recado, o Vitor Hugo, a Renata, o pessoal deixou uma medalha. Você falou de medalha, olha aí, uma medalha para você celebrar essa conquista de tantos anos de profissão, dessa jornada, levando a pregação do evangelho, atendendo a tantas pessoas da igreja, inclusive, que precisam desse auxílio, auxiliando não só os dependentes químicos, mas também os membros da igreja, como você tem feito durante tanto tempo. E certamente o mundo tem se tornado um lugar melhor a partir de tudo aquilo que você tem feito. E Glória a eu vou Deus. colocar aqui a medalha no pescoço dela. Muito bem. Obrigada. A medalha que todos vocês aí recebem junto com a Thaís, o pessoal da galeria, do Vitor Hugo, da Renata, nesse movimento tão bonito, SP Holy Art, que tem acontecido e que a gente quer ver você também fazendo parte desse movimento. Para você fazer parte desse movimento, você que é artista, você que curte arte, você que de uma maneira ou de outra tem procurado esse lugar e não tem encontrado, agora você encontrou. Você que é cristão, que tem os princípios e os valores do Senhor e que quer fazer arte com base na palavra de Deus, nos princípios do Senhor, esse é o lugar, e você vai encontrar esse lugar a partir do link que você está vendo aí, que está aqui na descrição desse vídeo, ou então apontando o seu celular para esse QR Code que está na tela. Você vai cair dentro de um grupo de WhatsApp, e para você receber todas as informações é só você aguardar. Aguarde, porque você vai receber em primeira mão todas as novidades de tudo que vai acontecer nesse novo ano aí de 2025 para a próxima edição, e você vai ser a pessoa que vai receber essas informações em primeira mão. Então, entra no grupo, aguarde, que a gente tem novidades para você, pessoal da SP Holy Art, Vitor Hugo, a Renata e todo o pessoal que organiza esse evento, inclusive a Thaís Tuller e todos os outros que participam, vão encontrar você lá dentro e trazer grandes novidades para você. Aguarde, espere. Tem mais coisas novas vindo por aí. Thaís, muito obrigado. Obrigada, foi pela um sua prazer. participação. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer foi meu. A gente se vê no próximo episódio. Fique por aqui, tem outros convidados. Nós continuamos acompanhando aqui esse collab do Espiritualmente com o SP Holy Art, a Galeria Vitor Hugo. Não perca o próximo episódio e os próximos convidados. Até o próximo. Tchau!